Após a chegada de um movimento anti-vacina até então inédito no Brasil, doenças que já haviam sido eliminadas no país voltam a se tornar ameaças reais. Uma delas é o sarampo, doença infecciosa grave e altamente contagiosa, que matou 136 mil pessoas no mundo apenas no ano passado. Em 2016, o sarampo foi eliminado em todo o hemisfério sul, inclusive no Brasil, mas novos casos voltaram a surgir em 2019, assim como o risco para outras doenças. Isso porque o índice vacinal da população brasileira, que era antes de mais de 95%, atualmente é de menos de 80%, de acordo com o Ministério da Saúde. Depois de quase 50 anos, a gente voltou a ter um caso de pólio. Então, assim, nós estamos vulneráveis, né? Nós estamos vulneráveis. E o sarampo, para nós, que provavelmente você, eu, que fomos vacinados, eu nunca perdi um amigo, um companheiro, um familiar por sarampo, porque nós fomos vacinados. A gente teve sarampo, eu tive sarampo, mas aquela forma mais amena. Quando se detectam casos de sarampo, existe toda uma rede laboratorial que dá apoio a esses diagnósticos, e uma vez que se diagnostica o sarampo, tem toda uma ação que já é bem conhecida, em que você tem que ir atrás dos casos, tentar achar os comunicantes, vacinar em volta a vizinhança, os contactantes, etc., de forma a impedir que a doença se propague. Mas isso acaba sendo, de certa forma, enxugar o gelo, porque se você não tem uma cobertura alta, isso sempre vai poder acontecer. A Organização Mundial de Saúde vê com preocupação o surto de sarampo concentrado em países pobres da África, leste europeu e da Ásia. No Brasil, os imunizantes para sarampo, rubéola e cachumba são reunidos na vacina tríplice viral, aplicada em 2 doses. A eficiência é reconhecida e os efeitos colaterais são raros. Essas vacinas, particularmente os componentes sarampo e rubéola, elas funcionam muito bem. Realmente protegem, dão uma resposta imune na pessoa vacinada que protege a pessoa contra o sarampo por décadas, possivelmente para a vida toda, mas para haver eliminação ou interrupção da transmissão do sarampo, precisa haver uma cobertura vacinal muito alta, acima de 95%, em torno de 95%. Se o Brasil era tido como exemplo mundial de vacinação, aos poucos essa marca foi sendo apagada, especialmente com a importação de ideias anti-vacina. Movimento contrário à ciência que contou com o impulso do ex-presidente Jair Bolsonaro, crítico ferrenho da vacinação contra a Covid-19. Claro que a campanha dele era uma contra-vacina da Covid, mas isso se refletiu em tudo, né? Porque se eu questiono uma vacina, ou seja, eu abro margem para questionar todas as outras, abriu margem para desqualificar a reputação da vacinação no país como um todo. E o reflexo a gente já está colhendo. Hoje nós temos já gerações de pessoas que não têm experiência de ter visto esses casos ou mesmo de ter ouvido falar de seus pais de casos graves na família. Então perdeu-se o medo da doença e, ao mesmo tempo, aí já com outro fator, que é o desses grupos anti-vacina, que batem muito na tecla de que vacinas são perigosas, que dão efeitos colaterais. A resposta do Ministério da Saúde é a retomada da campanha nacional de imunização e de investimentos que chegam a 724 milhões de reais em 2023 apenas contra o sarampo. Ações conjuntas com estados e municípios visam interromper a circulação do vírus causador da doença nos 4 estados com maior transmissão em 2022. Amapá, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Que há 10 anos atrás a gente tinha uma forma de comunicação com a população. E hoje nós precisamos melhorar a nossa forma de comunicação. Algumas coisas foram dificultando o acesso, né, à vacinação. Infelizmente, a população mais carente é a população, com certeza, que performa pior na vacinação, né? Então, assim, entender esse processo e tentar atuar de outras formas. Como nós perdemos esse estado que a gente tinha conseguido, a duras penas, ao longo de décadas, atingir,
voltar àquele ponto não está sendo fácil, que não quer dizer que nós vamos desistir, tem que se tentar. Então, tem que aumentar a comunicação para incentivar as pessoas a se vacinar, desmistificar, então, essas inverdades, essas fake news que atribuem à vacina males que ela não causa, tá? Ou que pode eventualmente causar, muito raramente.